Boa noite a todos. Quem também está nos assistindo em casa, é importante falar para vocês que curte essa mensagem, se você gostou, se não você gostou, tá? É importante para nós. E para os que estão aqui presentes, nós vamos começar segunda-feira, e também os de casa, nós vamos começar com essa porção aqui. O Senhor revela a mim a tua glória. Mais comida, mais desfrute para nós. Aleluia. Eu estava desfrutando dessa mensagem. Sabe quando você vai você é convidado para um jantar ou para um almoço, que eles colocam tanta comida lá, de tanta variedade, que você não sabe o que você come? E se você colocar um pouquinho de cada coisa, você sai com um prato transbordando. Então, nessa noite, eu espero que os irmãos, talvez eu não consiga falar tudo, mas eu sei que os irmãos devem ter desfrutado bastante em casa, com esse alimento diário. É uma mensagem muito gostosa de se ouvir, embora vai falar um pouco do sofrimento que nosso Senhor Jesus passou, mas nós, como os filhos de Deus, como chamados a ser vencedores, essa situação que ele passou não é motivo de tristeza para nós, irmãos. É de muita alegria. Sabe por quê? Porque era você e eu que deveríamos estar passando toda aquela situação. Mas ele se tornou nosso Cordeiro Pascual, irmão. Cumpriu todas as vontades de Deus, tudo que estava determinado, o Senhor Jesus, ele cumpriu. Então, a mensagem de hoje é a caminho da cruz, da morte e da ressurreição. Nós vimos a semana passada que era necessário que o Senhor Jesus passasse por todas as etapas, não dava para pular. E nós também, a nossa caminhada, irmãos, não dá para pular as etapas que é necessário. E tem que ficar bem claro no nosso coração nessa noite que é necessário. Certo? Vimos que o Senhor Jesus precisava passar por todas as etapas, né, para gerar a igreja. Foi cortado ali do seu lado, saiu água e sangue. Ali foi gerada a igreja naquela hora ali, irmãos. A água para a vida e o sangue para a remissão dos nossos pecados. Então, a igreja é composta de pessoas que são lavadas no sangue do Senhor Jesus. Tem algum visitante aqui hoje? Sem constrangimento, pode levantar a mão. É a primeira vez que você está vindo? Tem alguém? Bom, então eu posso falar com mais tranquilidade. Louvado seja o Senhor. E ele sofreu isso para gerar a igreja, mas também para edificar a igreja. E no processo da edificação, irmão, tem a cruz. A cruz, ela não é um lugar de sofrimento, é um lugar de morte. E o Senhor Jesus, nesse processo, ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quantas situações nós temos que passar que nós temos que tomar a cruz, de negar a nossa vida da alma. No livro de Êxodo, nós não vamos ler, havia para os judeus 3 festas: Pentecostes, as festas do tabernáculo e a festa da Páscoa. A Páscoa significa o seguinte: era a saída do povo de Israel do cativeiro do Egito. Então Deus pediu que escolhesse um cordeiro sem defeito, e cada família deveria ali imolar o cordeiro, usar o sangue, passar nos umbrais da porta e comer da carne do cordeiro. Irmãos, para que nós possamos prosseguir, nós precisamos dessas duas coisas: do sangue de Jesus e de sua carne, né? Comer e beber do Senhor. Um cristão que não tem essa prática, ele está fadado a ser um derrotado. Porque comer diz respeito a ser fortalecido. O povo de Israel precisava ser fortalecido para sair para o deserto, porque viriam muitas provações.
Então eles precisavam comer do cordeiro. Então se instituiu ali a Páscoa dos judeus, né? A velha aliança era necessário acontecer isso. Louvado seja o Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se tornou o nosso cordeiro pascual. No decorrer da mensagem, nós vamos entender que foi justamente na festa da Páscoa que o Senhor Jesus chegou em Jerusalém. E ali, ele, sabendo o que ia acontecer, nós podemos ler Mateus 16, 21. O Senhor já sabia o que ia acontecer com ele. Mateus 16, 21. A ida do Senhor para Jerusalém não foi sem motivo. Ele sabia o que era necessário. Mateus capítulo 16, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui começa o versículo dizendo assim, desde esse tempo. Que tempo é esse? Depois que houve a revelação de Cristo e a igreja. A partir daí que foi revelado Cristo, o ungido, ele disse, eu edificarei a minha igreja. E para a edificação, irmãos, o caminho é a cruz. Não tinha como o Senhor pular essa etapa. Para nós também, irmão, muitas situações não tem como pular essa etapa. Sabe por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, corpo, alma e espírito. E nós temos a nossa alma, e temos o nosso espírito, e temos o nosso corpo. Se eu fizer uma pergunta para vocês, por favor, não me responda. Aonde você está gastando mais? Na sua alma, no seu corpo ou no seu espírito? Se colocarmos uma balança, onde vai pender mais? Sua alma, o seu corpo ou o espírito? Irmãos, nós precisamos, nesses últimos dias, gastar tudo que nós temos, todo o nosso tempo, para o espírito. Pender para o lado do espírito. Porque, irmãos, não dá mais para vivermos em nós mesmos, em nossas razões, e no nosso velho homem. Por isso que todas as mensagens dos irmãos têm mostrado que nós precisamos exercitar mais o nosso espírito. E o Senhor Jesus, ele sabia que se ele fosse para Jerusalém, ele sofreria muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e escribas. Sabia que ia ser morto e também sabia que seria ressuscitado. Irmãos, isso estava escrito. Nessa semana, quantas vezes vocês leram assim? Para que se cumprisse a Escritura. Para que se cumprisse a Escritura. As coisas que irão acontecer daqui em diante, irmãos, daqui para frente, é para que se cumpra as Escrituras. E nós estamos aí ouvindo palavras que têm mostrado para nós as coisas que vão acontecer daqui para frente. Nenhum de nós podemos falar que não estamos escutando essas palavras. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, quando chega em Jerusalém, irmãos, ele precisava ser julgado pelos homens. É fácil ser julgado pelos homens? Irmãos, mas o Senhor estava determinado. Ele sabia. Eu fico, às vezes, me colocando, às vezes, no lugar. Se fosse eu. Eu tinha orado ao Pai, manda fogo, queima tudo. Eu não preciso passar por isso. Eu tenho a glória, eu desci, larguei tudo por causa deles, eles estão querendo fazer isso comigo? Mas o Senhor, irmãos, tudo aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Tudo se cumpriu, irmão. Ó Senhor Jesus. Mateus 26, 2.
Tendo Jesus acabado, Mateus 26, 2, versículo 1 e 2. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrarei a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha o que o Senhor Jesus estava falando daqui 2 dias, irmãos. Irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui. O Senhor Jesus foi julgado 4 dias, irmãos. 4 dias ele foi examinado, soprado o seu pelo, igual no Antigo Testamento, soprava o pelo do cordeiro para ver se ele tinha algum defeito. Ele foi examinado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus e também por Pôncio Pilatos. E eu fico assim pensando, irmão, como que deve ter sido ser julgado por uma coisa que nem fez. Porque quando você é julgado por uma coisa que você fez, a gente ainda resiste. Mas ser julgado por uma coisa que você não fez, e você ficar calado, sabe o que era isso, irmão? Ele tinha um firme propósito. Por você, por mim, por todos nós que estamos aqui. Se o Senhor tivesse desistido, abrindo a sua boca ali, irmãos, nós nem estaríamos aqui, irmãos. Mas olha o amor do Senhor, né? Ele foi traído. A traição é uma coisa pior que tem. O Senhor Jesus foi traído pelos seus, um dos seus. Eu não quero entrar muito em detalhe aqui não, porque tem muita coisa a ser falada. Mas Mateus 26, versículo 20, 26, 20. Chegado à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Irmãos, eu fico ali, o Senhor sabia que era Judas. E não fez nada, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque tudo tinha que se cumprir nas Escrituras. Já estava escrito que Judas ia traí-lo. O Senhor Jesus sabia. E tinha uns discípulos ali que estavam do lado e ficam: Senhor, quem é, né? Quem é, Senhor, quem é? Será que sou eu, Senhor? É. Irmãos, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, ser traído, irmãos, eu não quero entrar em detalhes aqui, irmão, mas é um sentimento mais ruim que tem. Você ser o último a se saber das coisas. É. Só que o Senhor Jesus sabia. Ó Senhor Jesus. E aí nesse dia, nessa hora, o Senhor instituiu uma coisa tão gostosa que nós temos, que é a ceia do Senhor. Está vendo? Se eu fosse dar uma mensagem sobre a ceia, eu poderia abrir só sobre a ceia, mas eu não vou dar detalhes não, mas vamos ler alguma coisa. Capítulo 26, versículo 26. Irmãos, isso tudo sabendo, tá? Que ia acontecer com ele. Olha o coração do Senhor. Olha o que o Senhor instituiu para nós, irmãos. Amanhã é um dia de nós celebrarmos uma festa. Muitos têm faltado dessas reuniões. Né? Nós sabemos que alguns trabalham, por exemplo, amanhã eu não vou estar aqui, que eu vou estar trabalhando. Mas aqueles que podem vir, irmão, não perca essa oportunidade, não. E no final desse partir do pão aqui, o Senhor cantou um hino com eles. Aleluia! O Senhor cantou um hino com eles. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos vós, porque isto é meu sangue, e o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até o dia que hei de beber de novo, convosco no reino do meu Pai. Guarda esse versículo aqui. Ele vai beber de novo, no reino. Sabe onde eu e você deveríamos estar? No reino. Se você não tiver e eu não tiver, não é culpa do Senhor. Nós vamos ver nessa noite, aleluia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Amém, irmãos? Então, o Senhor ali instituiu a ceia do Senhor. Eu não tenho tempo aqui, porque o encargo não é esse. Mas não foi o homem que instituiu isso. Foi ele. Todas as vezes, irmão, que nós perdemos essa reunião, nós perdemos igual Tomé fez, faltou da reunião. O dia que o Toninho estava aqui, vestido a caráter, eu vendo os vídeos, eu falei, o que eu perdi? O que eu perdi? Eu não é questão do Toninho, não, eu falo da festa que foi. Mas que o amado estava vestido a caráter, estava. Agora eu vi como é que a vida de Deus quebra o homem, né? Né, Toninho? Ó Senhor Jesus. E logo depois, irmão, o Senhor Jesus, né? Marcos 14, vamos ler lá, Marcos 14. Ó Senhor Jesus. Acho que eu preciso ir para a África ser quebrado. Eu pedi reunião, não estava aqui. Marcos 14. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Versículo 32. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. E chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou orar. Primeiro princípio, oração. O Senhor Jesus, irmão, foi orar. Sabendo de todas as coisas, o que ele fez? Foi orar. Foi ter comunhão com o Pai. Ele precisava ser fortalecido, irmão. A oração é a força de todo cristão, irmãos. É oração. É ali na oração que nós recebemos direção de Deus. É ali na oração que nós recebemos força e espírito para prosseguir nessa jornada que o Senhor nos colocou. Ali continua dizendo, e levando consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tamanho pavor e angústias. E disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Eu quero abrir um parênteses aqui. Esses dias, eu quero confessar algo para os irmãos. Eu tenho ouvido as palavras, tenho buscado o Senhor, tenho pagado um preço, mas existe uma dor, porque quando fala da volta do Senhor Jesus, eu não sei se eu estou preparado. Então existe em mim, eu estou falando de coração puro, abrindo meu coração dos irmãos, eu fico um pouco receioso com a volta do Senhor. Eu amo o Senhor, eu amo a volta do Senhor. Tem dia que eu oro, Senhor, vem Jesus, acaba com isso tudo logo. Vem fazer justiça em tudo, Senhor. Mas o meu homem natural, minha alma, sofre. Quando eu li isso aqui, mas eu senti um consolo do Senhor. Porque eu moro no bairro Leonardo, tem uma serra, e eu subi lá para a serra, um tiquinho, orar no monte, né? Eu já moro no monte e ainda oro no monte. E eu subi, eu estava chorando, eu estava orando e chorando ao Senhor, falando para Ele, Senhor, eu estou temeroso, Senhor. Senhor, eu não vou dar conta, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu estava orando, chorando de lágrimas mesmo. Aí eu senti o Senhor falando comigo, desce daí, né? Quando eu te achar fazendo assim, vai visitar os irmãos, vai pregar o Evangelho. Sabe o que eu fiz? Não pensei duas vezes, fui lá, entrei no carro, fui visitar um irmão, santo. Irmão, o meu temor, a minha alma, o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Então não se fica triste, envergonhado, se você tem esse temor que eu tenho também. Porque o Senhor Jesus, quando ele ficou sabendo, aqui fala que a alma dele, irmão, ficou profundamente triste, até a morte. Agora, irmão, o que eu estou passando? É fichinha do que o Senhor passou. Mas isso me encorajou um tanto, irmãos, porque
no meu homem natural, na minha carne, irmão, eu vou sofrer. Mas se eu usar o meu espírito, eu tomo posse de todas as promessas do Senhor. E se você acha que ser vencedor é difícil, quantas palavras nós recebemos com respeito à questão do estágio e do estado? Talvez eu nunca vou atingir o estágio de um irmão. Por exemplo, nós estamos aí com o irmão Pedro Dong. Eu não vou atingir, irmão. Eu posso fazer o que eu quiser que eu não vou atingir. Mas se eu estiver fazendo assim o que, irmão? Cumprindo as palavras proféticas. Pregando o evangelho. Posso orar por você. Visitando os irmãos. Aqui ainda tem mais outra parte. O Senhor chamou 3. Sabe o que Jesus precisava ali, irmão? Jesus precisou de companheirismo. De pessoas que o apoiassem, em orando por ele, porque ele já havia falado para eles o que ia acontecer. O Senhor esperava que esses 3 ficassem ali. Deus, sustenta Jesus. Não deixa ele fraquejar, não. Mas os 3, o que fizeram? Eles estavam dormindo. Irmãos, você está dormindo? Com toda essa palavra que está sendo falada da volta do Senhor, você está dormindo? Desperta tu que dormes. Levanta-te, né, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, vai te iluminar. Irmão, vamos sair das nossas casas, vamos visitar os irmãos. Muitos irmãos pararam de reunir. Por falta de quê, irmão? Às vezes de um companheirismo. Sair do nosso ninho, irmãos. Quando o Senhor voltar, te achar fazendo assim. Ô Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus. Então ele como homem, irmãos, ele sofreu. Alguns irmãos, eu estava ali embaixo, o irmão tentando mostrar lá como é que foi. E realmente foi. Eles colocaram uma coroa de espinho nele. Foi cuspido. Foi esbofeteado. O chicote que batia nas costas dele, era um chicote de couro, mas tinha algumas peças de metal que quando batia, arrancava pedaços de carne. Então, ele ficou desfigurado. Uma pessoa desfigurada que não tem aparência, não sabia se era um homem, se era um saco de sangue ali, de tanto sangue que escorreu dele. Né? Não sabia se era um animal, não sabia, era tão desfigurado. E é engraçado, irmãos, que ele foi pregado no meio de 2 ladrões. Todos 3 foram crucificados. Certo? Não é isso? Mas os 2 não passaram por esse processo que ele passou. Ele teve que carregar a sua cruz. Que tamanho sofrimento é esse, irmão? Por minha causa, por sua causa. Ó Senhor Jesus. E vamos ler Isaías 53. Isaías 53. Ó Senhor Jesus. Tudo que eu vou falar aqui agora, tudo que nós lemos, não é para você ficar triste, não. É para você alegrar-se muito. Ô Senhor Jesus, o que ele passou por minha causa? Olha o que esse homem sofreu por minha causa. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque subiu como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, de dores, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um homem que esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. Foi ele transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos curados. Então esse caminho no Gólgota ali, até chegar no monte para ser crucificado, o que esse homem sofreu? Ele não abria a boca, ele não reclamava. Com certeza, ele estava os olhos fitados no Pai. Pai, é a sua vontade. Cada chicotada é sua vontade. E não abria a boca. Irmãos, tamanho sofrimento trouxe para nós a paz. Trouxe para nós a salvação. E isso tudo ainda sendo julgado pelos homens. Ó Senhor Jesus, nós vamos voltar depois em Isaías 53, que eu preciso mostrar um versículo aqui. Ó Senhor Jesus, Ele passou como homem, né? Isso nós temos que ficar claros, né? Marcos 14, 38, eu mostrei que é para os irmãos anotarem só, que a nossa carne é fraca, né? O nosso espírito é forte, mas por isso que precisamos exercitar o nosso espírito. Mateus 27, vamos ler lá. Mateus 27. Versículo 11 e 12. Vinte e sete, 11, 12. Quem achou pode ir lendo. Jesus... Aqui ele estava perante Pilatos, um governador que tinha autoridade, irmãos, para libertar ele. E quando foi feita a pergunta para ele, ele não respondia, irmãos. Porque talvez se ele queresse justificar ou querer falar, Pilatos poderia libertar ele, tinha autoridade para fazer isso. Ele poderia abrir a boca e falar, não, eu não fiz nada mesmo, então eu, como autoridade que tenho, vou te libertar. Aí não tinha povo, não tinha sacerdote, não tinha nada que resolvesse ele, porque ele era autoridade. Mas ele não abriu a boca. Sabe por quê, meu? Para que se cumprisse as Escrituras. O foco do Senhor era muito forte. E ali, irmãos, por causa do tempo aqui, havia ali a multidão, havia os sacerdotes e tinha um político. A multidão era aquela mesma multidão que viu o Senhor fazer muitos milagres. Mas dentre eles, havia alguns que foram incitados pelos os religiosos a gritarem, a crucificam, né, tal. Eles estavam ali para alvoroçar a multidão. Eu disse para os irmãos que nós não somos pela multidão, pelo curso deste mundo. Quando há um estouro de boiada, irmãos, os bois saem tudo correndo. Se você pegar um boi daquele e perguntar para ele, por que você está correndo? Não sei, está todo mundo correndo. O mundo hoje, irmão, o curso desse mundo hoje, está assim. Ideologia, não sei o que lá mais. Tanto faz para mim. Você segue o curso desse mundo. Então, quando Pilatos colocou ali Jesus ali, perguntou se era para libertar Barrabás ou Senhor. Aí uns que eram instigados pelos fariseus começaram a gritar, a multidão toda começou, crucifica, crucifica, crucifica. Você é um irmão que vive no meio da multidão? Que você é um irmão que se envolve com política? Essa podridão que está aí? Você envolve com as ideologias que estão surgindo aí? Você é daqueles que levanta a bandeira de alguma coisa? Nós, irmãos, precisamos ser absolutos pelo Senhor, para a edificação da igreja. E tinha o político. O político, ele tinha autoridade para tirar, mas ele não podia ir contra o povo e nem contra os religiosos. Aí o que ele fez? Lavou as mãos. Você é um irmão e uma irmã que não está nem aí para a economia de Deus? Você está dormindo
O senhor está voltando, irmãos, qual que é a sua reação? Você é político? Você é aquele irmão religioso que só vem no sábado e domingo? Que não se envolve? A vida da igreja é uma questão de se envolver e de se entregar. Vocês lembram que o João falou do ovo, da galinha e do bacon? A galinha dá o ovo, tá bom, ótimo. Mas o porco dá a vida. Nós, irmãos, precisamos, daqui para frente, dar tudo, irmãos, pelo Senhor. Está muito fácil ainda. Você está achando que está difícil? Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a uns tempos. Aí vai ser a hora de muitos irmãos chorar amargamente. Por que que eu não fiz isso? Por que eu não busquei o Senhor? Por que que eu não paguei um preço? Irmãos, ainda dá tempo. Se você reagir, dá tempo. Ô Senhor Jesus. Deixa eu pular aqui, senão... Ó Senhor Jesus. E tinha ali os religiosos, né? Tinha a multidão, um político e os religiosos. Irmão, o seu viver religioso... Voltando de novo no Toninho, eu fiquei muito alegre porque o Toninho saiu da caixa. Bom, a gente conhece o Toninho, né, a integridade da vida do irmão, mas quando a gente vê o irmão saindo assim, né, eu sei que quebrou ele demais fazer isso, né, Toninho? Eu sei que quebrou. Eu vi os vídeos lá, eu falei, ih! Né? Irmão, às vezes nós precisamos sair da nossa caixinha. Sai do seu tradicional. Sai do seu tradicional, irmãos. Do seu convencional. Tem um grupo de irmãos aí que está levantando 5 horas da manhã para orar. Não está fácil. 5 horas da manhã com esse frio. Irmão, eu sou uma pessoa que dorme muito pouco. Esses dias para trás eu errei hora, acordei 9 horas da manhã. Que foi um tormento para mim, irmãos. Para muitos dormir até 9 horas da manhã, é uma maravilha. Para mim foi um tormento, acabou meu dia. Aí aconteceu no sábado. No outro sábado de novo, falei, Senhor Jesus, isso mexe com a minha pessoa, irmão, porque eu não gosto, eu não gosto de cama, o máximo meu é 5 horas, 6 horas por noite, é o suficiente. Mas esses dias agora, por causa do encargo, irmão, gente, eu nunca vi tanto sono. Porque eu tenho que levantar 5 horas. Tem dia que os irmãos, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu já estou mandando mensagem, porque eu já estou acordado há muito tempo já. 9 horas da manhã, Senhor Jesus. Então, é lógico, né, que existe uma série de detalhes, cansaço, coisa lá, né? Mas, louvado seja o Senhor, nós estamos prosseguindo, tá, irmãos? E os irmãos que estão prosseguindo vão ver daqui para frente que Maria Madalena levantou de madrugada. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui, amém. Isaías fala que foram as nossas transgressões, né, irmãos, que caiu sobre ele, os nossos pecados. Mas ali fala que quando o Senhor foi julgado pelos homens, mas depois ele também foi julgado pelo Pai. Foi as 3 últimas horas, foi o julgamento, irmão. Se eu falasse que Jesus não sentiu o que ele passou fisicamente, porque ele fala que sofreu até sua alma, né, até a morte, é o sofrimento. Mas, irmão, nessa hora que ele começou a ser julgado pelo Pai, sabe o que aconteceu, irmão? Houve uma separação entre ele e Deus. A maior dor que o Senhor Jesus passou por mim e por você foi ter sido separado do Pai. Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Amém. Sim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas são as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, ali o Senhor, ele falou assim, olha só o que o Senhor sabia, irmão, que ia acontecer isso. Ele falou: Pai, se possível, foi a oração ali de Getsêmani, né? Se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Senhor, não faz a minha vontade, faz a sua. Porque ele sabia que haveria essa separação entre ele e Deus, irmãos. Isso é doído demais para quem esteve tão próximo de Deus, estava sentado à direita de Deus, tinha o seu lugar. Ele deixou tudo por minha causa e por sua causa. Você consegue entender isso? Sabe o que ele fez? Morreu no seu lugar. E mais ainda, ele perdeu a presença de Deus. Tudo o que era mais precioso para o Senhor Jesus, ele tinha perdido ali naquela hora, porque ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade inteira, irmãos. Imagina que peso. Eu tenho 56 anos, vou fazer 57. 56 anos de pecado, cometendo pecados. Imagina, 56 anos nas costas do Senhor, irmãos. Eu estou falando por mim. Eu não sei sua idade. Quem é mais velho, peca mais. Já tem tempo de pecar mais. Irmãos, isso é muito sério. Agora imagine a humanidade inteira, irmãos, sobre esse homem. Que peso. Então o pecado, irmãos, ele faz uma separação entre Deus e o homem. Eu queria entender por que alguns irmãos ainda insistem em não confessar os seus pecados. Ou deixa para confessar no sábado, domingo. Ou deixa para confessar antes da ceia. Eu não consigo entender. Sabe o que Jesus fez? Além disso, no Antigo Testamento havia o tabernáculo, e havia ali 3 partes: o átrio, o santo lugar e os santos dos santos. E uma vez por ano, o sacerdote podia entrar lá dentro, no santos dos santos. Mas você acha que ele entrava de qualquer jeito? Ele tinha que imolar um animal, aspergir o sangue por ele, e pelo pecado do povo, senão ele morria. Era um lugar que uma vez por ano, irmãos, podia entrar lá dentro. Ainda corria esse risco todo. Eu fico imaginando a esposa do sacerdote: eu vou ficar viúva, eu vou ficar viúva, eu vou ficar viúva. Ele vai entrar lá, hoje é o horário dele, é o turno dele. Ele vai entrar lá. Imagina essa mulher batendo o joelho no chão e orando a Deus. Irmãos, vocês precisam aprender a orar pelos seus maridos. Para que os irmãos sejam protegidos. Toda reunião de quarta-feira, irmãos, vocês não podem parar de orar pela administração da igreja, pelos irmãos que estão à frente, pelos comportores, né? Por todos nós. Sabe por quê, irmão? Porque nós precisamos. Então, ali havia essa separação, um véu que separava. E havia 4 colunas. 4 colunas. E cada coluna no meio tinha um véu. E o sacerdote tinha que ir passar por esse véu. Quando o Senhor Jesus morreu. Oh, Senhor Jesus! O primeiro véu representa o Espírito. O segundo véu, o Senhor Jesus. O terceiro, o Pai. O do meio foi rasgado de cima a baixo. A carne do Senhor Jesus foi rasgada, irmãos. E foi aberto para nós um novo e vivo caminho. Eu e você podemos ir toda hora, irmãos, dentro do Santo dos Santos. Sem restrição. A hora que eu quiser. Oh, Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa que esse Jesus fez por nós, irmãos. O véu foi rasgado. Senhor Jesus. Que amor é esse? Que amor é esse que nos livrou da morte?
Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu quero falar algo para vocês que às vezes nós esquecemos, todos nós esquecemos. 1 João, capítulo 1. 1 João. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 João 7 e 9. Capítulo 1, versículo 7 e 9. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, vamos aprender a confessar nossos pecados. Não tem tamanho de pecado, pecado pequeno, pecado grande. Eu sei que pecado te separa de Deus. Aí o motivo, irmão, que muitos irmãos não conseguem caminhar. Peca com os olhos, peca com a boca, peca até no seu coração. Mas se você aprender, irmãos, a confessar, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aleluia. E logo depois, irmãos, eu tenho que adiantar aqui, veio, fala a questão da ressurreição e a sua ascensão. O Senhor morreu por cada um de nós. Bom, foi julgado pelos homens, foi aprovado. Agora precisava da aprovação de quem? Do Pai. A ressurreição, irmão, foi a prova da aprovação do Pai. Quando o Senhor Jesus morreu, desceu ali no Hades, Ele andou ali por 3 dias, no terceiro dia Ele ressuscitou. Sabe o que significa isso? Que o Pai aceitou o que Ele fez. O Pai o aceitou o que Ele fez. O Senhor ressurgiu. Eu digo para vocês aqui, digo para mim mesmo. Eu poderia dar a minha vida, irmãos, sofrer todos os sofrimentos. Tudo. Não seria aceito pelo Pai. Sabe por quê? Porque tinha que se cumprir as Escrituras. Ele desceu, largou o seu trono e veio, irmão, para cumprir as exigências do Pai. Sabe como você e eu conseguimos cumprir as exigências de Deus? Em Cristo. Quando você está em Cristo, você cumpre todas as exigências de Deus. Deus é santo, irmãos. Deus não consegue ter iniquidade. Sabe quando você deita na cama e vem aquelas coisas na sua cabeça? É porque você não confessou. Já viu? A sua consciência está pesada. Aí você tem que fazer, irmãos? Amanhã eu oro. Levanta, irmão. Bate o joelho no chão e pede perdão a Deus. Porque houve uma separação. Então o Senhor Jesus, fez tudo isso para nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Deus o ressuscitou. O Senhor Jesus sabia disso? Sabia. Nós lemos lá em João 20, no 16, 21. Ele falou todo o processo, todas as etapas que ele ia passar. Certo? Depois nós vamos voltar lá. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. João capítulo 20, versículo 9 e 10. João capítulo 20. Não dá tempo aqui, Senhor. Nós vamos ler antes o versículo 1, tá? Nós queremos ver 2 situações aqui também, muito importante para nós. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Sabe que hora que ela foi lá, irmãos?
E aqui eu não estou falando para os irmãos que você mas é um princípio, irmãos, levantar mais cedo. Antes de você ver os problemas existentes no mundo, antes da aurora, na aurora, se levanta, irmãos. Né? Antes de qualquer coisa, desliga o seu celular. No caso dos irmãos de oração, não, tá? Fica o seu celular ligado. Você reparou que todas as vezes que você quer orar durante o dia, aparece uma coisa, é uma campainha, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. Satanás vai lançando um bocado de coisa na sua cabeça e você não consegue orar. Mas de manhã cedo você levanta fresquinho, a cabeça vazia, sem preocupações. Há um princípio aqui, tá? Ela foi de madrugada. Agora o versículo, eu falei, 9 e 10. Aleluia. Vamos ler? Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Irmãos, aqueles 2 discípulos, quando Madalena, eles foram lá ver. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram. Eles não tiveram perseverança, irmão, em ficar ali. Mas Maria Madalena ficou. Ela insistiu em ver, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. Quando você está orando, vem pensamentos, você precisa repreender. Toca a campainha, deixa a Cleusa atender. Mas eu vou insistir, irmãos, em tocar no Senhor. Lá no Antigo Testamento fala que eles, para achar água, eles tinham que cavar no deserto, até achar água. Muitas vezes nós não temos perseverança e desistimos. Ó Senhor Jesus, eles voltaram para casa. Versículo 11. Entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. O meu Senhor, cadê meu Senhor? Cadê meu Senhor? Senhor, eu quero te ver, Senhor. Senhor, eu quero te ver, Senhor. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver nessa manhã, Senhor. Aí, irmãos, decorrer aqui, fala que apareceu para ela, o anjo, né? Por que procurais entre os mortos aquele que ressuscitou? Versículo 17. Quero que vocês leiam comigo. Recomendando-lhe Jesus. Oh, Senhor Jesus, não me detenhas. Sabe o que significa? Madalena, não me toque, porque as primícias é de Deus. O Senhor tinha ressuscitado, mas não tinha subido ao Pai ainda. Quem deveria desfrutar primeiro da ressurreição era Deus. Mas o desespero de Maria era tão grande que ela queria tocar no Senhor. E se ele não fala, ela tinha tocado, ela tinha passado na frente de Deus. Se os irmãos depois podem ler lá Êxodo, fala sobre essa questão. Êxodo 23, 19, que as primícias é do Pai. Ó Senhor Jesus, as primícias é do Pai. Então, irmãos, olha que situação. Uma foi de madrugada e permaneceu lá, insistiu em tocar o Senhor. Os 2 discípulos sabiam, porque em Mateus 16, ele falou que ele iria ressuscitar. Mas eles precisavam ter esse desespero, esse desejo de ver o Senhor. Irmão, você e eu precisamos ter desespero para ver o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Eu estou terminando a mensagem já, tá? Aleluia. Vai dar tempo de vocês compartilhar. Eu estava lá desesperado, o Senhor não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e deu. Aleluia. Então o Senhor ressuscitou, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mais um encargo forte para nós. João 20. Deixa eu ver se é 20 mesmo, 19. Isso mesmo. Mateus 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia,
aqui o Senhor já havia ressuscitado, tá? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancado as portas, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja convosco. Ó Senhor Jesus. Versículo 26. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos com seus discípulos. Tomé com eles, estando a portas trancadas, veio Jesus, pôs no meio deles e disse: paz esteja convosco. João 20, né? É 20 de... Perdão, capítulo 20 de João, tá? Eu falei Mateus, perdão. Versículo 19 e depois o versículo 26. Vamos ler de novo. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancado as portas da casa onde estavam os seus discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Versículo 26. Irmãos, esses 2 versículos eu quero mostrar a questão. O Senhor Jesus estava ali treinando os seus discípulos a exercitar o seu espírito. Porque ele já não estava mais com eles em carne. O Senhor se tornou o Espírito. Esse o Espírito está dentro de você. Se você e eu quisermos ver o Senhor, precisamos aprender a exercitar o Espírito. Então o Senhor aparecia, estava ali com eles, falava com eles e desaparecia. Outra vez as portas fechadas, o Senhor aparecia, falava com eles e desaparecia. E tem um episódio aqui, tem uma parte aqui que um faltou de reunião. Ó Senhor Jesus, ele faltou de reunião, irmãos, perdeu. Feliz aquele que não viu e creu. Às vezes, irmãos, nós não vamos ver o Senhor fisicamente, mas nós vamos ver o Senhor numa palavra, nós vamos ver o Senhor numa mensagem, na oração, mas tem que exercitar o Espírito. E daqui para frente, irmãos, daqui para frente, até a volta do Senhor que está iminente, nós não podemos mais, irmãos, gastar muito tempo com o nosso corpo, certo? Precisamos cuidar, irmãos, da nossa saúde para ser usado pelo Senhor. Precisamos cuidar da nossa alma, porque nossa alma tem sido o maior problema, o maior obstáculo para Deus agir em nossa vida. Confessando nossos pecados, perdoando, sendo perdoado, né? Tirar toda a raiz de amargura, toda confusão. Né? Nossa alma gosta de elogios, nossa alma gosta de ser lembrada. Né? Esses dias para trás teve uma festa lá na empresa, lá, e lá todo mundo me conhece, o senhor Ricardo. Todas as vezes eles me chamam para orar. Eles fizeram o negócio lá, até o dono da empresa me procurou na hora, mas não estava não, porque minha chefe esqueceu de mim. Irmãos, eu fiquei magoado. Aí ela foi lá depois: ô, senhor Ricardo, me perdoa. Eu falei assim: eu que te peço perdão, porque eu estou ficando um velho muito emotivo. Eu preciso pedir perdão a você. Né? Graças a Deus, ficou tudo bem entre nós dois lá. Mas está vendo, irmãos? Nossa alma é desse jeito. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Sabe o que o Senhor Jesus falou para os discípulos lá em João 14? Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós outros, estarei com vocês todos os dias. Estarei com vocês todos os dias. Sabe como? Invocando o nome do Senhor, exercitando o meu espírito. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Aí o Senhor vem. O Senhor está ali, irmãos. E nós lemos lá que o Senhor Jesus falou, irmãos. Eu não lembro o versículo, mas foi em Mateus, fala assim:
não beberei de novo desse cálice ou dessa paz, até que beba de novo, lembra? No reino. Então vamos ler agora o último versículo, Isaías 53. Esse é o último mesmo, tá? Isaías 53. Ó Senhor Jesus, eu gostaria que os irmãos lessem comigo esse versículo em pé. Fechar essa mensagem com esses versículos, tá? Ele falou que não beberia de novo ou comeria daquele pão até aquele dia, né? No reino, tá bom? Então, o versículo 10. Todavia, o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar, quando dele a sua alma, como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade prolongada, e seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Só isso até aí. Vamos ler de novo aqui o versículo 11. Ele verá... satisfeito. Sabe o que o Senhor está nessa noite falando? Eu estou satisfeito. Oh, por cada um de vocês, por cada pessoa que já foi salva, por cada um que nega a sua vida da alma, por cada um que se dá pela edificação. E sabe quando nós vamos beber de novo? O cálice ali, nós vamos beber, fazer essa ceia do Senhor? No reino! Irmãos, eu e você vamos estar no reino! Alguém aqui está preparado? Mas alguém aqui está andando? Você está no estágio, você está no estado? Continua fazendo assim, irmãos. E o Senhor se alegrará. Senhor Jesus, peço aos irmãos que não vão embora, tem muitos avisos importantes aqui, amém? E não sei se vai continuar gravando, mas é importante falar das conferências. Mateus 26, 29, Toninho pediu para ler. É verdade. Mateus 26, 29. Ele está anotado aqui, Toninho. Mateus 26, 29. Vamos ler? E digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. Nós vamos beber de novo. Jesus é o Senhor.